Fala galerinha tricolor, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo no canal Lucão Verde Branco e Grená. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, não sei aonde você vai estar assistindo esse vídeo, então já fica aqui um bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala aqui é o Lucão, a Muralha Tricolor. Saudações tricolores, começando mais um videozinho aí pro canal. Antes de mais nada, pedir pra galera se inscrever, compartilhar, cornetar, comentar, tá? Fica à vontade aí, tamo junto. Hoje vou tentar ser bem breve, domingão de carnaval, né? Pelo menos o vídeo eu tô fazendo domingo de carnaval, sem a famosa folia. Então a gente tem o jogo do nosso Fluminense amanhã na segunda-feira de carnaval, 18 horas, contra o Ceará, né? Vou falar um pouquinho do jogo com o Atlético Mineiro. Achei um jogo razoável para bom, né? Dentro das expectativas, dentro do que o Fluminense poderia propor de jogo. Continuo batendo aqui desde o começo do campeonato que eu faço aí, né? Comecei a fazer os vídeos e tal. O Fluminense não tem velocidade na saída de bola, assim, da linha do meio de campo para o ataque. Chega ali, a bola para. Infelizmente, é um pouquinho mais de velocidade nesse meio de campo aí que a gente precisa, que eu tanto venho falando aí já há alguns meses, né? Que a gente tem o Nenê, que é um cara que tem muita qualidade, mas que ele não tem essa velocidade, né? E o Michel Araújo, que seria esse cara, não vem também tendo essa velocidade, na minha opinião. Até por isso não vem jogando. O time tá encaixado dessa maneira que tá jogando aí, né? Com Martinelli, Iago, Nenê, né? E aí com 3 caras lá na frente. Luca, Fred e Luiz Henrique, né? Tá funcionando legal. O jogo de um modo geral não foi um jogo muito bom. O Fluminense não passou muito sustos, a não ser um chute de longe no segundo tempo, né? Até onde eu me recordo bem aqui. Eu não anoto nada para falar. Eu vou de cabeça, até deveria anotar. Eu tô começando a pensar que eu tenho que anotar algumas coisas para falar. No segundo tempo teve um chute que o Marcos Felipe pegou, né? E uma bola cruzada na área que o cara chegou atrasado um pouquinho, a bola um pouquinho mais para trás, provavelmente dava ruim. Mas graças a Deus não deu. O Fluminense também teve 3 oportunidades, 2 claras, na minha opinião, né? Que foi com o John Kennedy. Eu achei que ele demorou para poder tomar a decisão e acabou deixando chegar dois defensores do Atlético e depois, para mim, não teve nada. Ele realmente se embolou com o lance ali, caiu e seguiu o jogo como deveria ser. Acho que ele poderia ter tomado a decisão um pouquinho antes, né? Garoto ainda, né? Bem garotão. Então, a gente tem que trabalhar isso nele, mas nessas horas é que a gente consegue também ver o quão diferente também é o jogador, né? O cara tem que estar esperto a toda hora, irmão. A oportunidade aparece em questão de segundos e você tem que estar bem focado para poder aproveitar essas oportunidades. Não é para bater no moleque, não estou falando nada disso, eu só acho que demorou um pouquinho para tomar a decisão e aí possibilitou a perda da chance clara de gol, né? Tem que trabalhar isso nele. Eu acho que é totalmente tranquilo de trabalhar e ele melhorar rapidamente, porque ele joga muita bola, mas muita bola mesmo, né? E o outro lance com o Pacheco, né? Chutou, ali talvez seria para dar uma cavadinha, mas também vou falar aqui, muito fácil aqui eu falar que era para dar uma cavadinha. Vai lá e dá a cavadinha. Vai lá e dá. Entrou, tinha uns 10 minutos em campo, muito tempo sem jogar, né? A pressão da torcida em cima dele é grande, porque ele veio com muita expectativa e ainda não retornou, né? O que a gente esperava dele. Infelizmente perdeu, mas vai lá e cava você. Entra lá na diagonal, faz o facão igual ele fez e cava. Em cima de um goleiro que é muito bom também, que é do Atlético Mineiro, Everson, né? Tem todas essas circunstâncias, não é só o cara cavar, tem um goleiro também que tá ali para defender, né? São várias situações, mas essas oportunidades eu acho que a gente não pode desperdiçar. Acho que os jogadores têm que estar mais focados para essas oportunidades não serem desperdiçadas. E o chute do Michel Araújo, que merecia entrar essa bolinha, né, velho? Meu Deus do céu,
Que pancada, irmão. Uma outra grandíssima defesa do goleiro do Atlético Mineiro, que eu já mencionei aqui, é muito bom mesmo, o Everson, né? Muito bom goleiro. E aí segurou esse empatezinho que é um confronto direto, um time que está acima da gente na tabela. No final das contas, mesmo sendo em casa, não foi de todo ruim, mas a gente ficou com aquele gostinho de vitória, porque no final a gente foi mais incisivo com o Atlético Mineiro e tivemos as melhores oportunidades claras, né? Ninguém chegou na frente do Marcos Felipe, por exemplo, no jogo inteiro. E nós chegamos 2 vezes, né? 2 vezes e não conseguimos também. Então acho que é isso, acho que foi um jogo interessante. O Egídio está crescendo, né? Foi uma excelente partida dele, está muito bem mesmo. Apesar de eu não gostar dele, eu gosto de salientar que eu não gosto dele. E quando ele joga bem, eu venho aqui e elogio, porque eu acho que tem que elogiar. Você pode não gostar de A, B ou C, mas se o cara está jogando bem, você tem que ter o discernimento de ver e falar que o cara está jogando bem, né? Então é isso, acho que o jogo foi importante, o ponto foi importante, seguramos eles também. A derrota seria muito ruim, porque além da gente não pontuar, eles pontuariam mais que a gente nessa nossa briga aí pelo G4 e a fase de grupos, né? Então acho que é isso do jogo contra o Atlético. E do jogo, vamos falar agora um pouquinho do jogo contra o Ceará. Amanhã, 18 horas, Arena Castelão. Apito Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA, ok? Eu queria falar uma coisinha antes. Eu hoje de manhã, mais cedo, logo assim que eu acordei, eu fiz alguns cenários aqui de simulação, somente de Fluminense, Santos e Corinthians, tá? Que são os times que conseguem, por quantos jogos faltam, são os times que conseguem alcançar o Fluminense para um pior cenário, que seria de não classificação para a Libertadores, mesmo na fase prévia, né? Por isso que a gente ainda não está 100% classificado. Eu entendo que nós já estamos classificados. Porém, você faz umas contas doidas lá, que eu comecei a fazer, e vê que existe uma possibilidade do Fluminense não classificar para a Libertadores, tá? Obviamente que é o que a gente não quer, mas eu fiz esse trabalho hoje de manhã e vou trazer aqui para vocês. O Santos e o Corinthians faltam 4 jogos ainda, né? Pra gente falta 3. O Santos, inclusive, faltam 3, que jogou ontem, tá? Se o Santos não ganhasse ontem, nós já estaríamos confirmadíssimos, tá? Só que o Santos ganhou ontem. O Corinthians joga 4, contando com o jogo de hoje contra o Flamengo, tá? A gente joga amanhã, né? E o Fluminense vai ficar faltando 2 jogos e o Corinthians e o Santos 3 jogos, tá? Se o Corinthians não ganhar do Flamengo hoje, não ganhar, pode ser empate, a gente já confirma 100% a classificação na Libertadores. Mas hoje de manhã eu fiz um trabalho fiz aí uma pesquisa, fiz uma simulação desses 3 times no pior dos cenários. O que seria o pior dos cenários para o Fluminense? Perder as 3 que faltam, tá? Para o Corinthians faltam 4 jogos e para o Santos 3, tá? Um desses 4 jogos do Corinthians e um desses 3 jogos do Santos é entre eles, tá? É entre eles. Qual foi o exercício que eu fiz, tá? Eu fiz 3 situações. O Fluminense nessas situações sempre perdendo todas. E fiz uma situação com o Santos ganhando todas, inclusive do Corinthians. Uma situação do Corinthians ganhando todas, inclusive o jogo de hoje, tá? E fiz uma situação de empate entre eles no confronto, tá? Como é que ficou? A única possibilidade do Fluminense ficar atrás de Santos e Corinthians, tá? É o Santos ganhando todas, inclusive contra o Corinthians, o Fluminense perdendo todas e o Corinthians só perdendo para o Santos, inclusive ganhando hoje e ganhando os outros 2 jogos que faltam de 3, tá? Esta é a única situação em que o Fluminense ficaria atrás de Corinthians e Santos e colocaria em risco a sua classificação a Libertadores. Qualquer cenário diferente desse
nós estaremos pelo menos na fase prévia da Libertadores, tá? Então, até mesmo, eu tô falando friamente, tá, galera? Eu não tô aqui querendo que aconteça isso, pelo amor de Deus. Tô lendo o cenário do campeonato na pior das hipóteses, que seria uma hecatombe acontecer isso, né? Como o futebol de vez em quando não prega algumas peças, eu acho que é bom a gente estar bem munido, os jogadores estarem bem cientes disso, para que não deem essa chance, tá? E eu tô querendo passar para vocês exatamente esse cenário. Então, um empate amanhã, a grosso modo, não é de todo ruim, porque já foge do exercício que eu fiz. Eu nem fiz o Fluminense empatando um jogo. Sinceramente, não fiz, porque o Fluminense empatando, ele fica 1 ponto na frente do Santos, tá? 1 ponto na frente do Santos. Mesmo que aconteça tudo isso que eu falei aqui agora, tá? Então, fica 1 ponto na frente do Santos, não, perdão, fica 1 ponto na frente do Corinthians. Então, estaria na frente do Corinthians e pegaria essa última vaga, por exemplo, aí, para jogar a fase prévia, né? Então, eu até me arrisco a dizer que o empate amanhã classifica 100% Fluminense para jogar a Libertadores, tá? Agora vamos mudar o foco, que eu acho que é um foco mais interessante, é um foco melhor para a gente falar, que é a nossa corrida para jogar a fase de grupos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, que me perguntaram ontem num grupo. Lucão, além do Fluminense, caso o Fluminense não fique entre os 4, que já dá a vaga direta em grupos, existe alguma outra possibilidade do Fluminense entrar direto na fase de grupos, sem estar entre os 4? Vamos lá. Existe a possibilidade. Lucão, qual é essa possibilidade? A possibilidade é a seguinte: ficarmos em 5º lugar, tá? Em 5º. E o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil. Essa é a única possibilidade também de se ficar fora do G4 e ainda assim conseguir jogar a fase de grupos. É ficando em 5º e o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil. Mas, Lucão, como assim? Se o Palmeiras já ganhou Libertadores, já tá entre os 6 ali também, já vai... Como é que vai abrir mais uma vaga de grupos? Vou explicar. O Palmeiras já tem essa vaga na fase de grupos garantida pelo título da Libertadores. Como ele já tem, a Copa do Brasil também dá essa vaga na fase de grupos. Então ele teria 2 vagas garantidas para ele na fase de grupos. Então sobra uma, que não importa a posição do Palmeiras, ele pode terminar em 10º. Ele vai abrir obrigatoriamente mais uma vaga, que seria o 5º colocado, para a fase de grupos. Se o Palmeiras ficar em 10º, ele não abre G8, tá? É menos um clube brasileiro na fase prévia da Libertadores. Mas ele abre mais uma vaga na fase de grupos. Ok? Acho que eu consegui explicar legal, né? Acho que é mais ou menos por aí. Vou falar um pouquinho do jogo de amanhã. Jogo de amanhã, temos 3 desfalques aí. Acabei de receber informação aqui, de ver a informação de que o Matheus Ferraz testou positivo para a Covid-19. Também não vai para o jogo. O Nino deverá ser um desfalque, ainda não está confirmado, então tem a possibilidade do Nino jogar. Porém, pode ser que não esteja 100%. Então tem que ver essa de jogar Nino ou Frazan, né? E o Fred, que já está confirmado que não joga, tá? Então, se o Nino não jogar, também não joga o Matheus Ferraz, vai jogar o Frazão lá do Lucas Claro. No lugar do Fred, muito provavelmente entra John Kennedy, mas tem alguma outra possibilidade de entrar algum outro jogador e fazer o Lucas de centroavante e aproveitar algum outro jogador de lado de campo com o Lucas de centroavante. Mas essa possibilidade é bem pequena, tá? É provável mesmo que entra troca simples John Kennedy e Fred, né? Então, o jogo lá contra o Ceará é um jogo difícil, tá? Na Arena Castelão sempre foi um jogo difícil. O Ceará também tá aí buscando essa 8ª vaga aí que pode abrir. Então eu acho que vai ser um jogo bem difícil mesmo. Mas eu acho que o Fluminense tem condições, tá, de fazer um jogo bom.
fazer um jogo pegado, um jogo de velocidade, né? Com a saída do Fred, a gente ganha mais velocidade. A gente perde referência, mas ganha velocidade, né? Então acho que a gente pode tentar fazer essa transição meio campo-ataque com mais velocidade. E como o Ceará tem que sair para o jogo, porque ele tem que buscar a vitória de qualquer jeito para tentar ainda beliscar essa 8ª vaga, eu acho que aí pode abrir os espaços para a gente, com a nossa defesa bem postada, muito sólida nos últimos 4 jogos, não sofreu gol, né? A gente consiga aí dar um botezinho e sair de lá com 3 pontos. Lembrando que, como eu já falei, o empate não é de todo ruim, tá? Obviamente que vamos todos torcer para a vitória, sempre vamos torcer para a vitória. Mas friamente, cruamente falando, o empate não é de todo ruim para o Fluminense, tá? Pensando em G4, é ruim, a gente tem que ganhar, tá? Então, pensando em G4, o Atlético já tropeçou. Tem um confronto São Paulo e Grêmio hoje à noite, né? Domingo à noite, 20h30, que também qualquer resultado é bom pra gente. Ou pra gente ganhando passar o São Paulo, ou pra gente não ganhando, né? O Grêmio não chegue no 5º lugar, que a gente possa vir lá na frente com o título do Palmeiras, ganhar a vaga de grupos. São muitas vertentes para isso, né? São muitas contas. Mas eu acho que é por aí. Acho que a gente tem que fazer um jogo sólido. O time, né? Como eu falei, deve ser Marcos Felipe, Calegari, provavelmente Frazan, Lucas Claro e Egídio, Martinelli, Iago, Nenê, Luca, John Kennedy e Luiz Henrique. Esse deve ser o time. Jogo amanhã, 18 horas. Segundona de carnaval. Vamos para dentro dos caras. Vamos garantir na Libertadores. E vamos aqui, ó, como eu tô sempre falando, ó. Escalando a tabela. Rumo ao G4. Um abraço a todos. Saudações tricolores. Fui.